Eu não sei se os lobos são solitários, mas tenho certeza de que os burros agem em conjunto no governo do PT. Burros e estúpidos, né? E outros bichos menos votados. Vamos começar falando sobre aquele que foi o assunto do dia, né, que foi o Homem-Bomba da Praça dos Três Poderes, em Brasília. E tem um fato novo em relação a essa história, gente. A governadora em exercício do Distrito Federal, que é a Celina Leão, revelou uma nova informação sobre as investigações. Segundo a governadora em exercício, porque ela é a vice do Ibanez Rocha, é ela que está no cargo, o Ibanez Rocha está em viagem ao exterior. Segundo a Celina Leão, esse homem tinha planos também de matar Bolsonaro, falava em matar Jair Bolsonaro. Vamos ver. O WhatsApp dele, mostrando até o desequilíbrio dele, ele fala que ele queria matar o Bolsonaro também. Ele fala o nome dos ministros e fala também que ele gostaria de matar o Bolsonaro. Então, assim, né, você não pode pegar uma investigação e falar, não, só esses aqui que ele falou que vale e esse aqui não vale. Então há um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio psicológico perceptível nas ações. Bom, vamos analisar essa declaração, começar aqui com o Coronel Gerson Gomes. Acho que isso ajuda a desmontar um pouco aquela que foi uma das principais teses defendidas ao longo do dia, né, Coronel? Por parlamentares, jornalistas, ministros até da Suprema Corte, que tentaram fazer uma conexão entre esse ato suicida de ontem à noite e os atos do 8 de janeiro. Essa declaração da governadora, imagino que, no mínimo, compromete quem defendia essa teoria, não, Coronel? É verdade, e eu tenho muitas expectativas do que a vice-governadora do Distrito Federal possa trazer à luz, porque antes de entrar no tema, que inclusive eu tive contato ontem quando estava no voo, vindo para cá, para Washington, quando eu ia decolar, eu vi aquele em bomba em Brasília, eu falei, ué, quando eu cheguei aqui em Washington, que eu fui ler as notícias, já estava aquela exploração que a gente já conhece, né, que o BIM faz, tentando transformar o incidente num ato terrorista, e depois, durante o dia, declarações do ministro Alexandre de Moraes, declarações da Polícia Federal, realmente é uma orquestração feita com muita vontade de tentar estabelecer alguma conexão com os bolsonaristas. Mas por que eu digo que eu tenho assim, uma expectativa grande da vice-governadora? Porque, já que está fazendo tanta conexão, ou tentando forçar uma conexão com o dia 8, eu que estive hoje à frente ali do Capitólio, lembra, aconteceu aqui no dia 6, 2 anos antes do nosso dia 8. Todos esses assuntos, eles têm uma série de hiatos e lacunas que precisam ser preenchidas. E a vice-governadora não é que ela estava justamente com o Flávio Dino no dia 8. O Flávio Dino, inclusive, falou que ela estava com ele, assistindo o que estava acontecendo. Eu tenho as minhas fontes que dizem que ela esteve com o Flávio Dino e chegou por volta do meio-dia no Ministério da Justiça, acompanhada do Coronel Klepper, que depois assumiria o comando ali da Polícia Federal do Distrito Federal. Veja quantas coisas interessantes, né? Que o Alexandre de Moraes na França assina ali o afastamento do governador, mas a vice-governadora estava com o Flávio Dino. Que coisa, né? Então, fico feliz dela agora dizer que é muito prematuro, que o próprio Homem-Bomba, que na verdade, pelas imagens que eu já assisti, não tem nada de ato terrorista. Foi um ato de suicídio, aparentemente de alguém desequilibrado, como ela falou. Nas suas redes sociais, inclusive, se diz defensor de que Lula e Bolsonaro deveriam se afastar das atividades e até queria a morte do Bolsonaro. Ou seja, tem nada a ver uma coisa com a outra. Porém, a exploração será muito grande, mas folgo, reitero, em saber e ver a nossa vice-governadora aí tentando esclarecer os assuntos. Ela podia até, inclusive, nos contar, né? Quem mais estava no Ministério da Justiça, já que as imagens desapareceram, não é mesmo? É isso. E só antes de passar, Serrão, vou destacar aqui algumas das falas, exatamente em linha com isso que narrava o Coronel Gerson Gomes ao longo do dia, tentando mostrar que não seria apenas um ato isolado, um fato isolado, um caso de suicídio, tentando traçar essa conexão. Simone Tebet declarou que lobos nunca são solitários. Já o ministro Alexandre de Moraes disse que atentado não é fato isolado, cita origem em gabinete do ódio e descarta anistia. Em sua primeira manifestação, o ministro afirmou não ver pacificação com anistia aos atos do 8 de janeiro. E aí, Serrão, que nos diz dessas reações do episódio como um todo? Suas primeiras considerações, Serrão? Eu não sei se os lobos são solitários, mas tenho certeza de que os burros agem em conjunto no governo do PT. Burros e estúpidos, né? E outros bichos menos votados. Brincadeira total. Isso que aconteceu em Brasília foi mais um incidente lamentável, um fato absolutamente isolado, não pode ser caracterizado pela lei brasileira como terrorismo, porque o PT, quando aprovou a lei do terrorismo no Brasil, ele fez questão de tirar da regra a intenção política. Então, se o maluco tinha a intenção política de praticar o ato dele lá, em soltar os 3 foguetinhos e depois se matar, está fora da lei, não pode ser enquadrado na lei, não. A lei não permite isso. Agora, esse maluco
é democrático, hein? Olha o que ele escreveu lá antes de morrer. Bolsonaro e Lula, se vocês amam o Brasil, afastem-se da vida pública. Chega de polarização. Esse é o momento de vocês provarem quem vocês são. O povo é um só povo. O maluco talvez não seja tão maluco assim, mas com certeza é uma pessoa que foi influenciada por esse ambiente de coisas absolutamente erradas no Brasil. As pessoas se revoltam, perdem o controle. Tem muita gente que não consegue manter o controle emocional diante de tanta barbaridade que vem assistindo no Brasil. O Brasil, hoje, é um pária internacional em termos de Estado de Direito e de respeito aos direitos humanos. Então, isso mexe com o psicológico das pessoas. Certamente, esse daí que se matou era uma pessoa fraca psicologicamente e que, sei lá, estava cansado de tudo. Por essa manifestação aqui, ele não aguentava mais ninguém. Nem Lula, nem Bolsonaro, nem o Supremo, nem Fernando Henrique, nem qualquer um que fosse político. Sarney, quem estivesse na frente dele, estaria correndo perigo. Agora, tentar relacionar isso a 8 de janeiro, só pode estar de brincanagem. Tentar relacionar isso com uma intenção política de alguém que organizou-se para tumultuar a vida política brasileira e atentar contra as instituições é outra barbaridade. Mas o sistema de poder no Brasil, ele criou uma tal doença, lembra um pouco aquele princípio do Chesterton, né? Toda convicção é uma prisão. E a juristocracia tupiniquim, ela está prisioneira da ideia de que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder. Então, em função disso, ela condena, prende, multa e ainda pretende pegar o Bolsonaro e mais gente em função disso. Então, é uma perseguição louca e esse regime atual está sendo vítima exatamente da vingança que ele começou. E agora, eles não têm como voltar atrás, não conseguem voltar atrás desse processo de vingança que se aprofunda e ainda deve se aprofundar. Então, quando eles falam de pacificação, a pacificação deles significa pegar o adversário ou o inimigo político e eliminar. E aí, depois disso, tem pacificação. Esse conceito é completamente, digamos assim, idêntico ao que foi praticado na Alemanha do bigode. É por aí. E você, André, sua análise sobre esse episódio? Eu sei que é difícil a gente tratar em linguagem normal o que a elite falante hoje fala e expõe politicamente, mas o primeiro ponto que sempre me chama bastante atenção é que a linguagem empregada é uma linguagem psicopatológica. Né? Então, o primeiro é você tratar um suicida com fogos de artifício como um atentado terrorista de um homem-bomba. E é engraçado, se a gente pode utilizar o termo engraçado numa situação trágica, que esse cidadão, que é um suicida e usou fogos de artifício, é retratado por essa elite falante como um terrorista usando bombas, mas essa mesma elite falante é incapaz de chamar o grupo Hamas, que esse sim utiliza bombas de verdade, esse sim mata pessoas de verdade, de grupo terrorista. Então, nessa loucura que é a realidade construída para a elite falante, você tentar trazer para as pessoas normais o que acontece no Brasil é difícil, porque você sempre precisa traduzir a linguagem numa linguagem normal, das pessoas normais. Então, essa elite falante, como o Serrão falou, está ensandecida por vingança, está ensandecida por sangue, há claros elementos psicopatológicos ali que definem um padrão de comportamento, e qualquer motivo para a vingança, para infligir dor e sofrimento, né? Como no caso do O'Brien, quando ele fala com Winston, o que é poder? O poder é você infligir dor e sofrimento no outro, para que a vontade dele seja a sua vontade. Então é isto. A elite falante precisa de qualquer tipo de pretexto para continuar infligindo dor e sofrimento a essas pessoas. Pobre coitados das vítimas do 8 de janeiro, porque são vítimas, são pessoas que não cometeram os crimes que são imputados a elas. É uma mãe de família que escreveu uma frase numa estátua, é um pai de família que se abrigou em um prédio público, é um carpinteiro, é um pastor, é um advogado, é uma senhorinha de idade, são essas pessoas que sofrem sobre o peso do estado de exceção no Brasil. Então, óbvio que eles iam pegar um caso desse e iam transformar num grave atentado terrorista. Afinal, se uma pessoa que escreve uma frase na estátua é um perigo e um risco ao Estado brasileiro, quem dirá uma pessoa que tenta se matar com perigosos fogos de artifício, eles não iam aproveitar essa oportunidade. O engraçado, se é que eu posso usar esse termo realmente, é que quando uma pessoa tocou fogo em si mesmo, se não me engano, no passado, protestando contra o mesmo STF, ninguém pensou em chamar aquele ato como um ato terrorista. Enfim, sempre há tempo para pegar a oportunidade, mas eu acho que o diagnóstico perfeito, Serrão, as pessoas no Brasil estão sendo enlouquecidas. Quem enlouquece as pessoas? O estado de exceção que foi criado, que transforma a realidade do Brasil numa realidade insana, uma realidade de ódio. E são justamente essas pessoas que se fantasiam de defensores abnegados da democracia, defensores abnegados do amor. São essas pessoas que impõem essa loucura coletiva que, infelizmente, está submetida ao Brasil.
E a gente tem aqui a postagem do ex-presidente Jair Bolsonaro, a postagem que ele fez no X hoje. Pode colocar na tela, Cláudio, por gentileza? Aliás, está lá no Twitter do Bradock também, no X do Bradock. Se você não segue, @BradockShow. Na data de 13 de novembro, ontem, um homem identificado como Tio França se suicidou em Brasília, na Praça dos Três Poderes, com artefatos explosivos. O ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestou com essa nota que está aí ao lado. Pela pacificação, lamento e repudio todo e qualquer ato de violência, a exemplo do triste episódio de ontem na Praça dos Três Poderes. Apesar de configurar um fato isolado e, ao que tudo indica, causado por perturbações na saúde mental da pessoa que infelizmente acabou falecendo, é um acontecimento que nos deve levar à reflexão. Já passou da hora de o Brasil voltar a cultivar um ambiente adequado para que as diferentes ideias possam se confrontar pacificamente e que a força dos argumentos valha mais que o argumento da força. A defesa da democracia e da liberdade não será consequente enquanto não se restaurar no nosso país a possibilidade de diálogo entre todas as forças da nação. E as instituições têm um papel fundamental na construção desse diálogo e desse ambiente de união. Por isso, apelo a todas as correntes políticas e aos líderes das instituições nacionais para que nesse momento de tragédia deem os passos necessários para avançar na pacificação nacional. Quem vai ganhar com isso não será um ou outro partido, líder ou facção política. Vai ser o Brasil, Jair Bolsonaro. Jorge Serrão, que achou, Serrão, da manifestação? Tom bastante sóbrio, né? Aliás, uma manifestação muito ponderada, né? Do ex-presidente Bolsonaro, não, Serrão? Manifestação sóbria e sensata. Aí, depois dela, vem a declaração do ministro Alexandre de Moraes aos membros do Ministério Público, dizendo que criminoso não pode ser anistiado e que todos aqueles que cometeram crimes contra o Estado de Direito têm que ser punidos e vão continuar sendo punidos. Ou seja, pacificação nenhuma possível nesse regime que a gente está vendo aqui no Brasil. E essa palavra do ministro Alexandre, ela é a mesma de todo o corpo do Supremo Tribunal Federal, que andou meio preocupado. Daqui a pouco o Gerson Gomes vai até falar sobre isso também, né? Ficou muito preocupado com a escalação do time de Donald Trump, porque você coloca ali um secretário de Estado, que foi o mesmo cara que mandou uma carta aqui para o Brasil, cobrando providências sobre desrespeito ao Estado de Direito, chamando o ministro de ditador e protestando contra a suspensão de 39 dias absurda, inconstitucional, praticada contra o X, é para ficar realmente preocupado. E aí, o sistema de poder no Brasil parece até que dá um pouquinho de sorte, se é que podemos chamar de sorte. Esse atentado que eles agora estão dizendo que é um atentado, né? É um atentado contra a nossa inteligência, só pode ser isso, ajudou a alimentar ainda mais o clima do sistema de vingança e de perseguição. Então, eles agora vão continuar na mesma toada, mas é aquela pergunta que fica: vão continuar até quando? Até o momento em que chegar a hora do juízo final para alguns que abusaram da sua capacidade de usar do bom juízo? A jurisprudência virou jurisimprudência? E aí os tupiniquins terão que se acertar com os norte-americanos? Vamos aguardar, parece que o momento está chegando. E aí não vai dar para soltar fogos na hora que isso acontecer, não. E você acha possível, André, alcançar essa pacificação que defendeu o ex-presidente Bolsonaro? A publicação do presidente foi típica de um estadista, né? Alguém que quer a conciliação. Engraçado porque é justamente os radicais, eu não gosto de usar esse termo como adjetivo, né? Mas os radicais do ódio, vamos qualificar melhor, que acusam o presidente de ser intemperado, intempestivo. E veja que ele está o tempo todo adotando um tom ameno de conciliação. Eu acho improvável essa conciliação sair agora, porque eu disse, o poder que se sustenta no arbítrio se sustenta pela força. E a força exige humilhação, medo e subserviência. Então, no atual estádio que temos no Brasil de distopia e de totalitarismo, é necessário subjugar, é necessário que as pessoas continuem temendo e é necessário continuar infligindo dor e sofrimento. Então, eles estão no ponto de não retorno mais. Eu já abandonei a esperança de uma autocrítica e uma capacidade de retrair voluntariamente. Infelizmente, no Brasil hoje, as coisas estão ao ponto que não há mais esse ponto de inflexão, não há mais essa capacidade de olhar e convergir, né? E é engraçado porque são justamente as pessoas, os guerrilheiros que em 64 se beneficiaram da anistia. E olha que lá eles sim cometeram crimes reais e abjetos e foram beneficiados da anistia que hoje eles negam a essas pessoas que não cometeram os crimes que estão sendo imputados. Mas essa é a típica mentalidade comunista, né? É a típica mentalidade do sociopata padrão que defende a extrema esquerda. Nossa próxima notícia é a seguinte, olha essa. Sob Lula, Globo recebe mais da Secom do que durante 4 anos da gestão Bolsonaro. Os contratos de publicidade do atual governo com a emissora superam a soma de outros 17 conglomerados de televisão. André Porciúncula, vou começar contigo aqui, André. Como interpreta esses números? Qual a conclusão a que a gente deve chegar?
O Lula tem que ser muito grato à organização Globo, né? Sem dúvida nenhuma, o grande câncer do Brasil é a Rede Globo Televisão. E como o Lula precisa ser grato à sua assessoria de imprensa, que cria as narrativas que viabilizam o estado de exceção, nada mais justo que ele retribua com uma fatia muito gorda do seu dinheiro. Você, trabalhador, que passa 6 meses do ano trabalhando que nem um escravo para pagar os impostos do Estado. Você, trabalhador, que esses supostos políticos estão preocupados com você, você vai pagar essa farra. Você tem que sustentar a Rede Globo de televisão. Afinal, a família Marinho precisa dessa grana. Afinal, o senhor William Bonner não vai poder fazer cara de dor de barriga para poder dizer que mãe de família é terrorista, né? Se ele não tiver um gordo salário para isso. Você não vai conseguir fazer com que a elite artística elogie o governo Lula se você não tiver grandes verbas para a Rede Globo pagar essa turma. Então, comprar a classe midiática, comprar a classe artística, exige dinheiro. E Lula só está sendo coerente com o sistema socialista, que é tirar dos mais pobres para dar para a elite falante que sustenta e dá viabilidade ao sistema. É parecido, Serrão, com o que está acontecendo no Ministério da Cultura, em que muitos apadrinhados políticos, filiados ao PT, inclusive, teve até candidatos a vereador, ou pessoas que dão expediente em gabinetes de vereador que eram candidatos à reeleição, recebendo dinheiro do Ministério da Cultura. Você vê um movimento parecido aí, de direcionamento de verba pública conforme a conveniência política, Serrão? Sim, o PT opera no esquema aos amigos tudo, aos inimigos nem a lei. A jogada deles é essa, é manjada. E a Globo, que sempre foi amaldiçoada pelo PT, criticada, esculhambada, avacalhada, mas lá estão os amiguinhos, estão lá os artistas que fazem a alegria do esquema petista, então eles acabam indiretamente, mesmo não gostando da Globo, eles precisam daquele sistema cultural, entre aspas, que opera ali dentro. Então, o regime petista opera dentro desse cinismo. E esse esquema da distribuição de verba pública, que do governo Bolsonaro foi muito parcimonioso, foi o mais justo possível, como deveria ser, o PT nunca obedeceu essa regra, não. O PT beneficia quem lhe beneficia. E ainda tem aquelas histórias ocultas. Tem muita gente dentro da máquina comunicativa dessas empresas que ainda leva o seu mensalãozinho por fora, sem que o patrão saiba que isso aconteça. Ou até, às vezes o patrão até sabe, mas finge ignorar esse óbvio ululante esquema de corrupção ideológica. Que o cara que se vende por um trocadinho nada mais é do que um corrupto ideológico ou então uma prostituta mais refinada. É o que acontece aqui no mundo cultural brasileiro, mas isso não é novidade de agora, sempre foi assim. Se você for lá na Era Vargas, você vai se lembrar que o Departamento de Imprensa e Propaganda bancava a maioria dos intelectuais brasileiros. Muita gente bacana, legal, que se dizia progressista, levava a grana do Departamento de Imprensa e Propaganda. E o dia que esse fato veio à tona, ficou todo mundo aí com cara de envergonhado. Mas na história da humanidade as coisas acontecem desse jeito. O ser humano, às vezes, não tem a força moral suficiente para poder estar no espaço em que ele convive. Diga, coronel. Pois é, você sabe que esse assunto de Rede Globo, verba para o mainstream jornalístico, tem uma série de paralelismos aqui com os Estados Unidos, mas eu creio que no médio prazo acaba sendo um tremendo tiro no pé. Agora nós temos um monte de gente na CNN aqui pedindo demissão. O momento aqui é de vários dos âncoras daqueles canais. A audiência caiu absurdamente dos canais que apoiavam o Partido Democrata de uma maneira mais, vamos dizer assim, entusiástica, né? Que também recebe dinheiro aqui, com certeza. Existem grupos, só que aqui pelo menos existe um pouco mais de honestidade intelectual. Me chama a atenção, por exemplo, e tem a ver com a minha área, que eu acompanho bastante, que é o secretário de Defesa aqui dos Estados Unidos, que foi escolhido justamente um comentarista da Fox News, que é um veterano que esteve nas Forças Especiais, esteve em combate, mas é alguém que ficou famoso exatamente porque era um dos comentaristas da Fox News. E eu acho essa honestidade intelectual com a audiência, que pode escolher, se você quer uma visão mais progressista, que apoia, por exemplo, o assassinato das crianças no ventre das mães, ou que apoia a liberação das drogas, ou que apoia as cirurgias em crianças e adolescentes para mudanças de sexo. Se você acha isso uma pauta legal, você vai assistir 2, 3 canais de televisão aqui que são entusiastas dessas pautas. Por outro lado, existem a Newsmax, a própria Fox e outros canais que têm uma visão mais conservadora. O ruim é quando a Rede Globo ela foi se desfigurando, recebendo muito dinheiro e acabou se transformando quase que uma televisão estatal, mas quer ser tratada ainda como se fosse uma emissora que tem o direito de emitir opinião de maneira isenta. Isso não é mais verdade, já está claro, já está lógico, mas quando eu digo que é um tiro no pé, é porque o próprio Braddock Show, que é um canal sediado, né, em Mato Grosso,
mas que tem o grande Vitor Brown, que está, acho que em São Paulo, e ao mesmo tempo tem o Serrão, que é aquele flamenguista carioca que eu nem sei onde é que ele está. Ou seja, e você reúne esse timaço aí com o Rodrigo Constantino aqui, Fabiana Barroso, né? Ou seja, tem um monte de gente do time. Esse Braddock Show só foi feito porque o Ministério Público Federal de São Paulo ameaçou caçar, veja só, caçar a licença da Jovem Pan, da Rádio Jovem Pan, da concessão de rádio. Isso atingiu tão fortemente lá, e essa é uma história que eu, Serrão, e você, Vitor, conhecemos muito bem, Tutinha e companhia, que acabaram desfigurando a própria Jovem Pan. Mas sabe qual foi a consequência disso? É que surgiu o Oeste Sem Filtro, o Braddock Show e tantos outros canais da Bárbara, o pessoal do Marco Antônio, o próprio... A Gazeta do Povo. Gazeta do Povo, Fio Diário, o próprio Pitoli com o pessoal que era, né, da Rádio Jovem Pan de Bauru, que se transforma na Auriverde. Ou seja, foi um tiro no pé, porque você fez com que todos esses jornalistas, eu mesmo que nunca fui jornalista, me transformei num jornalista, tive que aprender com o Serrão lá, não sabia fazer nada. O Vitor ficava, coitado, sofria comigo, porque me botava para falar, eu não sabia me dirigir, fazer comentário político. Mas o fato é que você pulverizou e hoje nós conseguimos furar o mainstream jornalístico com esse monte de canais de jornalismo. Então, Vitor, eu quero te dizer o seguinte, você acabou ajudando a me formar lá na Jovem Pan e por causa dessa perseguição política e dessa desonestidade que é conduzido o mainstream jornalístico no Brasil, hoje nós somos uma multidão de jornalistas aí espalhados para tudo que é lado. E já conectar aqui com a nossa próxima pauta, que é o seguinte, o lançamento de um novo livro do Rafael Sattier, vereador eleito do Rio de Janeiro. Coloca na tela, Cláudio, por gentileza, a notícia. O capitalismo e a favela, empreendedorismo como resposta ao abandono do Estado. Vereador eleito do Rio de Janeiro, Rafael Sattier, lançou a obra que expõe a força da favela como polo de autonomia e independência, refutando mitos de dependência governamental. E a gente tem aqui uma reportagem do André Miesel sobre isso. Vamos ver. O analista político e recém-eleito vereador Rafael Sattier lança na Câmara Municipal do Rio de Janeiro o seu livro O Capitalismo e a Favela. Nesta obra, Rafael conta um pouco de sua trajetória e abre aspas para o autor. Os favelados que venceram na vida. O livro O Capitalismo e a Favela, ele tem como objetivo, evidentemente, ocupar os espaços e desfazer as narrativas esquerdistas que dizem que favelado é de esquerda e que favelado é socialista. O livro mostra claramente que favelado ele é empreendedor, ele é autônomo, ele quer o dinheiro no bolso dele e ele não precisa de governo. Ele não quer depender do governo para ter a sua subsistência, para subsistir. Ele quer ser um indivíduo que é responsável pelo seu próprio futuro. Por isso, ele é muito mais próximo do capitalismo do que do socialismo. Perfeito. Volto aí contigo, André. Queria te ouvir sobre essa análise feita pelo vereador Rafael Sattier e imagino que isso vá de forma contrária aos planos da esquerda, né, que sempre traçou o morador das comunidades de forma contrária a tudo isso que o Rafael está narrando aí, né? A colocação é perfeita. Se você perguntar a qualquer trabalhador real, o homem real não é essa figura caricata que a esquerda costuma pintar em seus discursos políticos. Não é o trabalhador que não existe, fictício, que a esquerda criou no seu imaginário ideológico. Estou falando do trabalhador real. O cara que está lá naquelas comunidades pobres, que precisa batalhar pelo pão de cada dia. Pergunte a ele se ele quer a porcaria do Estado roubando dinheiro dele através de uma carga tributária achincalhante, se ele quer o burocrata atrapalhando a vida dele através de regulações absurdas, ou se ele quer empreender livremente. Ele quer empreender, bicho. É o cara que vai fazer a roda girada com a sua capacidade intelectual, com a sua vontade de vencer na vida. E, infelizmente, no Brasil, o Estado são duas botas de 20 toneladas no pé desse cidadão, entendeu? Sobre a falsa bandeira de estar protegendo ele dele mesmo e das opções de vida dele mesmo. Então, o que é que nós temos hoje? Nós temos um burocrata, como, por exemplo, o ministro Flávio Dino, dizendo que entregador de comida não é empreendedor, que motorista de aplicativo não é empreendedor. Porque o senhor Flávio Dino, que jamais empreendeu na vida, que passou a vida toda em carreira pública, ele entende muito o que é empreender. E porque eles, que se dizem tão abnegados do preconceito, colocaram na cabeça que pessoas pobres não podem empreender. Pessoas pobres não têm o direito de empreender. Só quem pode empreender, sabe quem é? São os riquinhos da Faria Lima, que sustenta com gordas verbas a elite socialista brasileira. Então, parabéns ao vereador, o conceito é exatamente esse. Pelo amor de Deus, pare Estado de atrapalhar a vida do empreendedor, do pequeno, do médio, das pessoas que querem ganhar seu pão de cada dia. Vocês querem ajudar? Tirem o peso desse Estado paquidérmico de cima das pessoas simples e humildes do Brasil.